Como você já deve saber, a taxa Selic está em 3% ao ano e tem grandes chances de cair ainda mais, com muita gente achando que ela vai lá para casa dos 2,25% e algumas pessoas apostando que essa queda vai jogar ela para baixo dos 2%. E com isso, muita gente está se questionando onde investir a sua reserva de emergência agora que o Tesouro Selic não tem mais praticamente rendimento nenhum. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então já deixa seu like e vamos embora pro vídeo. Recentemente, o Copom reduziu a nossa taxa Selic e pode ser que ele reduza ainda mais, já que a nossa economia ainda está passando por muitas dificuldades por conta dessa crise que a gente está vivendo. E aí, muita gente está olhando essa taxa de juros mais baixa e está começando a investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, sem antes ter a sua reserva de emergência feita com pelo menos 12 meses do seu custo mensal investido em uma aplicação segura e líquida. E isso é uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla aqui no canal, que fazer esse investimento sem a reserva de emergência é um risco muito grande, extremamente desnecessário que você vai estar correndo. Então, me responde aqui embaixo nos comentários, você já tem a sua reserva de emergência feita? Isso acontece porque as pessoas são gananciosas. Elas querem encurtar o processo de construção de patrimônio, querem ficar ricas muito rápido, o que geralmente acaba criando riscos que são desnecessários. A importância de ter a sua reserva de emergência e de tê-la investida no lugar certo ficou ainda mais evidente agora que a gente está passando por uma crise, porque muita gente que não tinha reserva, mas tinha investimentos em ações, por exemplo, está tendo que vender essas ações, ou já teve, que vender essas ações a um preço muito mais baixo para conseguir resgatar algum dinheiro e está usando esse dinheiro para sobreviver durante essa quarentena. E uma coisa muito importante que você tem que colocar na sua cabeça é que a reserva de emergência é feita para imprevistos e não para deixar você rico. Não é para tirar dinheiro da reserva para comprar blusinha, para comprar um celular. E nem tampouco é para você usar essa reserva para comprar ações se o mercado cair. Para isso, você tem outra coisa. Você tem o seu caixa, a sua reserva de oportunidade. Isso são coisas totalmente diferentes. E é comum se falar, até mesmo eu já falei aqui algumas vezes no canal, que na reserva de emergência, o ideal é ter de 6 a 12 vezes o nosso custo mensal guardado em uma aplicação segura e de alta liquidez. Mas essa crise agora que a gente está passando, com toda essa questão de isolamento social, de quarentena, veio para nos mostrar que ter 12 meses guardados é muito melhor do que ter 6, porque isso vai te dar muito mais tranquilidade para passar por um período assim. Ou seja, se o seu custo mensal é de R$500, você precisa ter R$6.000 guardados. Se o seu custo mensal é de R$2.000, você precisa ter R$24.000 guardados. Em um investimento que tenha alta segurança, alta liquidez e baixa ou média rentabilidade. Seria melhor que esse investimento tivesse alta rentabilidade também? Sim, claro, mas você não vai achar um investimento assim. Você tem 5 opções que são elegíveis para você deixar a sua reserva de emergência. E agora eu vou te falar quais são cada uma dessas 5 opções, quanto é o rendimento dela líquido de imposto de renda e quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas. Bom, a gente tem a poupança, que rende 70% da taxa Selic, que hoje é o equivalente a 2,10% ao ano. A gente tem o Tesouro Selic, que rende 2,37% ao ano. A gente tem a conta corrente remunerada, que rende 2,47% ao ano. A gente tem CDB com liquidez diária, rendendo a mesma coisa que a conta corrente remunerada. E a gente tem os fundos DI, rendendo 2,44% ao ano. E as diferenças de rentabilidade, agora que a nossa taxa Selic está muito baixa, realmente são pequenas. Por isso que eu acho importante você prestar atenção nos pontos que eu vou te falar agora, para escolher qual é a melhor opção para você. Por exemplo, na poupança, a gente tem como pontos positivos a alta segurança e a alta liquidez e também a proteção pelo FGC. Já como pontos negativos,
a gente tem a rentabilidade por data de aniversário. Ou seja, se você depositou no dia 10 de um mês, você só vai ter a sua rentabilidade no dia 10 do próximo mês. Se você depositou no dia 10 e resgatar no dia 9 do mês seguinte, você não vai ter rentabilidade nenhuma. Se você depositou R$1.000, você vai ter que resgatar os mesmos R$1.000, sem nada de rendimento. Você tem também o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, porque o risco dele é o nosso governo. Só que em contrapartida, o dinheiro só cai na sua conta em D+1, ou seja, demora um dia útil para o dinheiro cair na sua conta. E a gente viu durante essa crise que teve alguns momentos em que o Tesouro Nacional interrompeu a negociação dos títulos do Tesouro Direto. Então quem tinha dinheiro no Tesouro Selic, durante esses períodos, não conseguiu movimentar, não conseguiu resgatar esse dinheiro, o que acaba sendo bem inconveniente, né? E pode até ser perigoso em alguns casos. A gente tem também a conta corrente remunerada, que na minha opinião é o melhor, tanto é que eu uso a NuConta. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima e o link na descrição, onde eu mostro com o meu próprio dinheiro quanto rende a NuConta, que é a conta corrente remunerada do Nubank. E as vantagens é que ela é muito prática e também você não precisa pagar a taxa de custódia da B3 quando você vai investir no Tesouro Direto. E você pode escolher se o seu dinheiro vai ser investido em títulos públicos ou em RDBs, que tem a garantia do FGC também, que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito. Você tem também o CDB de liquidez diária, que também tem a garantia do FGC, mas aqui você tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi algumas pessoas falando de CDBs que estão rendendo acima de 100% do CDI, mas que não eram de liquidez diária. Então sempre que você for investir em um CDB para a sua reserva de emergência, presta atenção para ver se ele é de liquidez diária. Se não for, não invista. Outra opção são os fundos DI. Eu particularmente não gosto, não vejo muita vantagem. A maioria tem taxa de administração e existe a possibilidade de ter risco de crédito dentro desse fundo. Então muito cuidado ao escolher para ver se você não está comprando um fundo DI que tem ali títulos de crédito privado dentro da carteira dele. E aí tem muita gente que pergunta, fundo imobiliário serve? Não. Fundo imobiliário é renda variável. Você quer ter a possibilidade de ver a sua reserva caindo 10, 20%? Eu acredito que não, né? Tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA serve? Não. Existe um negócio que se chama marcação a mercado, que pode te prejudicar se você quiser sair desses títulos antes do vencimento deles. Então, para reserva de emergência, não servem. Resumindo, taxa Selic não muda onde você deve colocar a sua reserva. Se ela estiver em 2, 3, 5, 10, 20%, não importa. Sua reserva de emergência deve estar sempre em uma dessas 5 opções. E recado importante para você que chegou até aqui no vídeo. No dia 18 de junho, vou fazer um evento, um workshop 100% online e 100% gratuito. Vai ser um aulão resumindo tudo que eu aprendi nesses últimos 3 anos trabalhando como gestor de investimentos, cuidando do dinheiro de outras pessoas e também investindo meu próprio dinheiro. Para você garantir a sua vaga, clica e se inscreve no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Agora que você já sabe de tudo isso, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.